Olá, gente, tudo bem? Aqui nós para mais uma aula de antropologia teológica. Pastora Glaucia, agora nós vamos para a aula de número 17. Na aula passada, a gente estava falando sobre a prioridade do perdão sobre a culpa. E nós então abordamos algumas coisas muito interessantes, o que o autor chamou de a pastoral do medo e da culpabilização. E foi um assunto bem interessante. E agora nós vamos ver a culpa na perspectiva psicanalítica, né? E depois, ainda nessa aula 17, a gente vai falar sobre o sentimento de culpa na perspectiva cristã. Então, esse pedacinho agora dessa gravação, a gente vai falar sobre a culpa na perspectiva psicanalítica. É claro que nós não vamos fazer uma abordagem completa sobre esse tema dentro da psicanálise, até porque não é o nosso objeto de estudo, né? Nós estamos pegando um panorama, uma perspectiva para a gente compreender como a teologia tem se aproximado de temas das outras ciências para também conseguir dialogar e mostrar a conexão que a teologia, sim, tem com essas análises diversas e, às vezes, até respostas a fundamentações incompletas que dão para a religião cristã. Então, é também uma oportunidade que a antropologia teológica se coloca para resolver alguns desvios dentro dessas reflexões cristãs. Então, é muito interessante, a gente vai usar Morano, ele é um grande teólogo, eu até fiz algumas anotações aqui sobre ele. O nome dele é Carlos Domingos Morano, um grande psicanalista, padre. Ele é doutor em teologia lá pela Espanha, doutor em filosofia e ciências da educação, se formou em Madrid, licenciado em filosofia em Valência, psicologia em Madrid e formação psicanalítica no Centro Lamar. Então, verdadeiramente, ele tem uma formação acadêmica muito sólida. E o nosso autor desse mesmo livro que a gente trabalhou na aula anterior, O Caminho da Maturidade na Experiência de Deus, de Afonso Garcia Rubio, ele vai trabalhar então agora com as fundamentações desse autor. Nós vamos passar superficialmente sobre a parte de teoria psicanalítica, né, só para a gente ter alguma noção de como essas discussões são trazidas também para a teologia e como pessoas, né, sacerdotes ou pessoas que se formaram na teologia vão buscar outras formações acadêmicas exatamente para conseguir dialogar. Quando a gente vê a formação acadêmica do padre Carlos Domingos Morano, a gente vai ver exatamente isso. Ele é formado em teologia, em filosofia, ciências da educação, licenciado em filosofia, em psicologia e formação psicanalítica. Então, quando ele consegue fazer um vasto estudo em várias ciências, é claro que ele vai vir com um entendimento bem amplo dos temas que são trabalhados por essas ciências e também como a teologia pode enxergar ou dar a sua contribuição e até o seu contraponto diante das temáticas desenvolvidas pela psicanálise, tá? Então, o autor já começa dizendo que ele fica impressionado com as críticas que Freud faz à religião. E aí ele diz, descontando as insuficiências antropológicas, as extrapolações ilegítimas ao tratar do fator religioso, ele vai então considerar vários elementos trabalhados pela psicanálise, tá? Então, esse doutor Morano, ele afirma que a psicanálise tem a dizer sobre o homem e a mulher religiosos. Então, não há temor, não há medo da teologia de recuar diante de temas que poderiam ser
incômodos ou temas que poderiam ser delicados, mas ela considera que tem uma perspectiva que também é relevante dentro das ciências nas suas mais diversas áreas, nesse caso, a psicanálise. Então ele coloca que a psicanálise se preocupa sempre com a perspectiva do inconsciente. Então ele vai trabalhar, a psicanálise ela não está preocupada em conteúdos religiosos, em fazer essa explanação, embora Freud tenha críticas sobre isso, mas que o objeto da psicanálise é a perspectiva do inconsciente do ser humano. E aí ele coloca que certamente o sujeito crente pode aceitar viver esses conteúdos do inconsciente de maneira regressiva, infantil, alienante, ilusória e neurótica. Então, ele vai dizer o que a psicanálise fala sobre a culpa, para a gente tentar entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, ele revela que a culpa é um sentimento que acompanha todo ser humano, desde os primeiros estágios da vida do bebê. Então, vamos tentando costurar um pouco essa colcha. Então, ele vai dizer que no início da vida do bebê... Só um minutinho, gente. O bebê ele fica separado da mãe até certo ponto. E o seu psiquismo continua funcionando simbioticamente com ela. O bebê está ainda profundamente ligado à mãe. Só para chover no molhado, claro, ele foi gerado dentro dela. Então há de fato uma conexão muito íntima entre esses dois seres. O bebê não se percebe distinto da mãe quando ele nasce. Então existe o narcisismo do bebê, esse narcisismo radical, esse desejo de onipotência. Por isso ele se coloca no centro de tudo e não há outra compreensão para ele a não ser essa. Ele não pode aceitar que a mãe não esteja sempre presente. Por isso é muito natural que quando ele percebe essa ausência, para chamar essa mãe, o que ele faz? Geralmente ele chora. Ele sabe que ao chorar ele está acionando uma conexão com esta mãe. E aí, na psicanálise também vai falar sobre a questão da amamentação e do seio desta mãe, né? Que no seio está ali a gratificação do bebê. Claro que ele não vai compreender aquilo como uma fonte de nutrientes para o seu desenvolvimento físico, psíquico. Não, ele vai ver o seio como uma gratificação da bondade materna, né? Mas ao mesmo tempo, quando esse seio se afasta, ele percebe isso como um mal. Não o mal como nós enxergamos o mal de pecado, ou de maldade, ou de malícia, mas como mal. Simplesmente assim. Nos 4 primeiros meses, né, esse bebê ele vai ter momentos de agressividade. Ninguém precisa ensinar isso para o bebê. Ele vai ter, né? Especialmente com esse objeto que é a mãe, que é o seio materno. Então, ao mesmo tempo, quando ele mama, ele se sente gratificado, e quando esse seio está ausente, quando essa mãe está ausente, ele sente esse mal, essa ausência, né? E ele vive nessa tensão daquilo que ele vê como uma gratificação, algo bom, e aquilo que não é bom para ele. A partir do 4º mês, mais ou menos, o bebê vai percebendo que esse seio, que é de gratificação, que é amado, esse momento. Quando a gente fala seio, é aquele momento, né? Também ele sente esse ódio da ausência, esse mal, que novamente eu vou dizer, não é no mesmo conhecimento que a gente tem, ele não tem essa noção ainda de bem e mal como nós temos, mas ele é obrigado a reconhecer que a mãe que o gratifica com a sua presença é a mesma que o frustra quando ele tem o sentimento de abandono, que é a ausência dessa mãe, né?
Então, isso aí é inerente de todo ser humano, de todo bebê. Ninguém, novamente eu repito, a gente não ensina isso, já está dentro de nós. Então, a partir do 4º mês, o bebê vai percebendo o objeto total que é a mãe. Então, ele vai percebendo mais do que a amamentação, mais do que aquele seio que amamenta, que está presente ou que está ausente. Mas ele começa a perceber a mãe como um todo. Então, ele vai desenvolvendo, né, no seu ser alguns momentos que a psicanálise chama de sentimento de culpa, chamado de depressivo. Novamente, eu vou alertar para a gente não cair no erro de achar a criança não tem depressão, como a gente conhece a depressão. Não, gente, isso aí são sentimentos que já estão dentro da gente para mostrar como que é essa complexidade do ser humano desde o seu primórdio, desde o seu nascimento. Na verdade, a gente poderia trabalhar até antes do nascimento, mas a reflexão é após o nascimento, tá? Então, tudo isso acontece, essas sensações de ausência, de raiva, de tristeza, de sentimento de abandono, de entre aspas, solidão até, tudo isso se dá mesmo antes que o bebê tenha cometido alguma transgressão de alguma lei ou de alguma norma. Vai capturando esse ponto. Nós chamaríamos de cometer algum pecado, transgredir alguma lei. Ele já experimenta sentimentos depressivos, de culpa ou de abandono, não como resultado de um pecado cometido, de uma transgressão cometida, mas meramente já é inerente do ser humano, tá? Então, segundo Carlos Domingues Morano, desde os primeiros dias da nossa vida, isso ocorre porque o amor e o ódio vão dando lugar à culpa. A criança vai experimentando vários momentos de sensação, vai despontando de dentro dele, já está nele, vai despontando, vai aflorando dele, né? Essa culpa persecutória, essa culpa depressiva, essa culpa que autodestrói e ao mesmo tempo uma culpa que repara, né? Não há lei de proibição, então não há transgressão, não é uma culpa por transgressão, mas simplesmente das experiências que vão acontecendo no desenrolar da vida. E aí ele vai trabalhar sobre a figura paterna, esse pai que se coloca como a lei, esse pai que na verdade interfere na ação com essa mãe que ainda é o objeto primeiro dele. Então ele vai falar, a psicanálise vai tratar de toda essa complexidade. E, gente, é uma coisa tão bonita, né? Tão bonita da gente ver como que a gente vai se desenrolando, se desenvolvendo, vai aflorando essas várias nuances. A gente não pode ignorar isso. Isso é real em todo ser humano. E aí vai falando do superego, né, que é o pai internalizado, o inconsciente do ser humano, o superego, a lei e a proibição que existe dentro de nós. Então, tudo isso está dentro do ser humano, da nossa complexidade psíquica que Deus criou, né? E esse sentimento de culpa faz parte da estrutura psíquica do ser humano. Não é um invento da religião. Aí, então, esse teórico, né, Morano, ele vai dizer, olha, não é a religião que vai frustrar, que vai reprimir, isso já é inerente do ser humano. Isso já está dentro de nós. Lembrar esses dados psicanalíticos é importante para mostrar o quanto o sentimento de culpa está radicado no psiquismo humano. Então, não se pode dizer
que a culpa do ser humano, né, existe por conta do cristianismo, ou mesmo até, segundo nós vimos na aula passada, da pedagogia do medo e da culpabilidade, da supervalorização da morte, né, do pecado. Apesar disso, esse sentimento de culpa é anterior à religião. Ele é inerente do ser humano, do psiquismo humano, né? E eu, ao estudar aqui a lição, estava meditando, né? Tudo isso, quando nós, pregadores, estamos evangelizando, estamos fazendo um sermão evangelístico especialmente, muitas vezes nós mencionamos sobre esse vazio interior, esse vazio que tem dentro de todo ser humano. Então a pessoa não precisa ter cometido um montão de delitos, né? Precisa vir lá do mundo do pecado. Quem nasceu na igreja também tem esse vazio interior, né? Eu nasci na igreja e com meus eu já tinha consciência do pecado. Minha mãe sempre me ensinou. Minha mãe era professora de escola dominical das crianças e uma cristã muito genuína, verdadeira, autêntica. A gente vivia Jesus na nossa casa. Jesus era nosso amigo, ele morava com a gente, né? A nossa família, apesar de nessa época ainda o meu pai não ser cristão. Mas eu sabia o que era pecado, já desde criança. E quando eu cometia pecados, eu sabia que era pecado. E mesmo quando eu não cometia pecados, eu sentia o vazio interior na minha alma. E quando eu fui amadurecendo o meu entendimento, então por volta dos meus 9, 10 anos de idade, eu ouvi o sermão num domingo à noite. Eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. E eu entendi o plano de salvação, entendi. E aí eu falei para minha irmã que estava sentada do meu lado, falei: Mônica, o meu coração está batendo forte. O pregador estava fazendo o apelo, né? E a minha irmã falou assim: isso é o Espírito Santo que está tocando em você. Então você vai lá na frente. E aí eu me levantei, eu acho que até ela foi junto comigo. E ali, criança ainda, eu chorei, entreguei minha vida a Jesus. Antes eu tinha medo da morte. Os pastores falavam muito sobre a importância da certeza da salvação, que aquele que tinha Jesus como Senhor e Salvador não precisava ter medo da morte, porque tinha o seu nome escrito no livro da vida, e eu tinha medo da morte. Naquele dia que eu fui à frente, que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu já era de Jesus, mas eu publicamente o aceitei. Eu senti os meus pecados perdoados. E a partir daquele dia eu não tinha mais medo de morrer. Eu sabia que se eu morresse, eu estaria com Jesus no céu. Então isso é uma coisa muito linda que a gente não pode ignorar. Então já já eu volto para a gente ir para mais um pedacinho da nossa aula. Deus abençoe.